Fala galera, questão Enem 2017, uma importantíssima questão, vamos ver o que ela fala. O fisiologista inglês Hill propôs em seus estudos que a velocidade V de concentração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dado por essa equação, P mais A que multiplica V mais B igual a K, onde A, B e K são constantes. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou dessa forma. Ou o tipo da curva é semi-reta oblíqua, horizontal, ramo de parábola, arco de circunferência, ramo de hipérbole. O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill e a classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando para o coordenado P e V, admitindo K positivo. O gráfico da equação que ele utilizou para maximizar o efeito foi dos exercícios, né? O efeito dos exercícios é do tipo: meus amados, essa relação, ela é qual dessas? Uma coisa importante aqui é o seguinte: o P está fazendo o papel do X, né? Nitidamente, que é o primeiro para ordenado, e o V está fazendo o papel do Y. O ideal é você isolar, né, o Y para ver a lei de formação, entender a lei de formação. Então vamos lá. Vamos isolar esse Y aqui, no caso, isolar o V. Como você isola o V? Vou pegar essa equação aqui e vou colocar assim, então, V mais B, tá? O K está desse lado. Vou passar dividindo o P mais A, tá? Vou passar o B subtraindo, tá? Vou passar o B subtraindo, vai ficar uma relação mais ou menos assim, tá? Qual a relação estabelecida entre o V e o P? Ah, Romulo, é inversamente proporcional. Não, não é bem inversamente proporcional, não, porque para ser inversamente proporcional é quando você tem Y igual a 1 sobre X vezes alguém. Se fosse isso aqui, seria inversamente proporcional. Mas o comportamento vai ser muito parecido de uma relação inversamente proporcional. Mas eu não posso falar que é uma relação inversamente proporcional, não. E eu sei que inversamente proporcional é uma hipérbole, né? Mas aqui eu não posso cravar que é inversamente proporcional. Essa lei de formação, se você colocar em função de y, se você quiser ver em função de y e x, ela seria assim, tá? Se você não soubesse que era hipérbole, por eliminação, você tinha que conseguir fazer. Sabe por quê? Vamos lá. Vou colocar aqui, semi-reta oblíqua. Qual que é a equação de uma reta? AX mais B. Ou seja, você tem que ter o y de um lado e um x do outro no numerador. Não tem. Uma semi-reta horizontal, né, a equação é y igual a b só. Tá? É uma função constante. Seria y igual a b, não vai poder aparecer o x se fosse uma semi-reta horizontal. Tá? Ramo de parábola. A parábola, né, você vai lembrar lá de função de segundo grau que a equação de uma parábola ela tem mais ou menos essa cara aqui. Uma equação de parábola, né? Uma das caras dela é essa. Ou seja, alguém tem que estar ao quadrado, né? O x tem que estar ao quadrado. Pode até ser x igual a y ao quadrado mais by mais c, não tem problema. Mas eu tenho que ter os dois no mesmo andar, né? Ou os dois no numerador ou no denominador. Mas, por exemplo, os dois em cima e um deles tem que estar elevado ao quadrado. E aqui não está longe de acontecer isso, né? Arco de circunferência. Arco de circunferência, vamos ver circunferência um pouco mais à frente, né? Mas aqui, essa é a equação básica de uma circunferência. Você tem que ter, entre outras coisas, o x ao quadrado e y ao quadrado. Então, por eliminação, a única que poderia ser era ramo de hipérbole. Tá? A única que poderia ser. O que é o ramo de hipérbole? Tem várias maneiras, gente, que não é pauta, né? Dependendo da sua prova, não é pauta para você. Mas tem várias maneiras de você ter uma hipérbole. A hipérbole tem várias equações diferentes, né? A hipérbole tem equação do tipo x menos alguém ao quadrado, quase a mesma circunferência. Ó, x menos alguém ao quadrado, aqui tem um y menos alguém ao quadrado, igual a 1, um sinal aqui negativo, ou o negativo pode estar desse lado. Aqui vai ter uma letra A e a letra B, mas o negativo desse lado B pode estar aqui. Isso é um exemplo de um gráfico de hipérbole, né?
que em geometria analítica, se você vai fazer o Enem, né, não vai aparecer uma hipérbole desse jeito. Até então nunca apareceu isso no Enem, uma questão de geometria analítica envolvendo hipérbole dessa característica aqui, tá? Tem a mais tradicional delas, que é a inversamente proporcional, que é a relação inversamente proporcional, cuja lei de formação é como? Y igual a 1 sobre x vezes alguém, né? Que é uma relação da inversamente proporcional. E tem a outra relação que é muito importante, que é a seguinte: quando você tem uma expressão do primeiro grau em cima, no numerador, uma expressão do segundo grau, do primeiro grau, desculpa, no denominador, com as suas devidas condições de existências, tá bom? Tá? Com as suas devidas condições de existências. Obrigatoriamente aqui o C tem que ser diferente de zero. Tá? Isso também chama-se, geralmente chama isso aqui de função, tá? Função quociente. Função quociente também é a equação de uma hipérbole, tá? Não tem nada a ver, mas é como se fosse uma expressão, uma funçãozinha de primeiro grau em cima e outra embaixo, né? Tipo, y igual a 2x mais 5 sobre 5x mais 3, né? Também vai ter a característica de uma hipérbole, tá? Esse tipo de hipérbole, né, pode ser, geralmente, ele pode ser uma hipérbole assim. Essa equação, por exemplo, seria de uma hipérbole assim. Se eu trocasse o menos para cá, aí seria uma hipérbole assim. Mas você tem sempre dois ramos da hipérbole, tá? E esse outro tipo de equação aqui vai ser umas hipérboles mais ou menos assim, ó. Aí você vai ter as hipérboles assim, assim. Por isso que a gente chama ramo, né? Você tem um ramo, você tem outro ramo, ela vai estar mais tortinha. O eixo dela aqui, ó, tá vendo? Tá assim. Aqui ela tá assim, deitadinha. Aqui ela tem um eixinho assim, tortinho. Beleza? Então, quando você tem... Aqui pode ser zero, tá vendo? Quando você tem, então, uma expressão que no numerador, né, é do primeiro grau, ou até no máximo primeiro grau, mas no denominador você tem, obrigatoriamente, a sua letrinha x aqui, e no primeiro grau, e no numerador é no máximo do primeiro grau, pode ser o número do primeiro grau, isto aqui vai ser a característica de uma função quociente, que também é descrito por uma hipérbole, tá bom? Você tem o numerador sendo constante e o denominador sendo do primeiro grau. Você pode praticamente generalizar isso. Vai ser sempre uma hipérbole. Quando você tem, então, essa característica, é uma reta. Só que se você tiver embaixo, né, uma dessas duas situações aqui, se você tiver embaixo uma expressão do primeiro grau, é sempre uma hipérbole. Beleza, galera? É a lei de formação de uma hipérbole, que não é tão conhecida assim, né? Não é tão usual, mas é muito importante saber. Principalmente a inversamente proporcional e essa que é agora que o titio tá passando o bizu para você. Beleza, galera? Então, por isso, que era hipérbole, por eliminação a gente sabia, mas agora você sabe também conhecer um outro gráfico. Belezuras, então? Galera, forte abraço, então. Dá um print aí. Sucesso, qualquer coisa, sempre estou à disposição. Valeu!